Boa noite a todos, boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos. É um prazer estarmos juntos novamente para falar mais uma vez do Evangelho, para falar dos ensinamentos do nosso Mestre. Hoje vamos falar que são provas e expiações. Essa é a nossa live de hoje. É um assunto, como todos são, interessante, mas esse também é muito interessante, porque nós ouvimos falar dessas duas situações, mas muitas vezes não entendemos bem o significado de cada uma. Francine Marishima, seja bem-vinda, minha amiga querida. Carmen Pontes também está chegando aqui, né? A Sueli, China Raquel de Moraes, seja bem-vinda. Isabel Cardoso, Marcos Valentim Granelli, meu irmão, a do Museu Harmonia, seja bem-vinda. A Ivone Sanches também, já vi o nome da Ivone Sanches aqui. Solange Moraes, as duas irmãs, a Xinha e a Solange. Ani Souza, boa noite, Ani, seja bem-vinda. Edith Ferreira Porto. A Ivone Sanches apareceu aqui agora. Edito Godofredo, Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, sempre presente. William Vieira, nosso sobrinho querido, seja bem-vindo. Penha Porto, né? Que prazer receber vocês aqui. Maria Vilma Cavalcante Ramos, né? É um prazer imenso receber. A Verenice Pelaio também está conosco hoje, Orlando. Isilda Ferreira, seja bem-vinda. Ivone Sanches, já falei. Arminda Maciel, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença do nosso sobrinho William Vieira aqui. Seja bem-vindo, sobrinho. Espero que você goste da nossa live. Ronaldo Oliveira, meu irmão querido. Saudades de você, cara. Preciso ver você de perto. Neuza Monteiro, seja bem-vinda. Valéria Septistube, também nossa amiga, lá da Baixada Santista, está aqui conosco. Olga Queiroga Mendes também. A Vera Lúcia, seja bem-vinda. Helene Yuki Suda, mãe de aniversariante da semana também, né? Roseli Barbosa, seja bem-vinda. Peregrino Ivo Peregrino, meu amigo querido, seja bem-vindo, Ivo. Prazer em ter você. Jane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais. Espero que seu irmão esteja melhor. O Jenner, não tive mais notícias dele. Depois você me manda mensagem, como ele está, tá bom? Felipe Paiva de meu outro sobrinho, esse é por parte do meu irmão, né? Por parte do filho do meu irmão que já retornou ao mundo espiritual. Beijo, meu sobrinho querido. Prazer em ter você aqui conosco. A do Carmo Laino, a mãe da Sol Laino, minha amiga muito querida também. São duas amigas queridas. E é lógico a Rita Santina Vieira, a minha esposa querida aqui do meu lado também, aqui lógico, participando e me auxiliando aqui com os recados que porventura eu não consiga detectar, e também, né, alguns pedidos. Sueli Saco Rueda também, seja bem-vinda, Sueli. Um prazer em ter você aqui conosco. Então, eu falei da Ani Souza, que está aqui presente, e a Elisete Vieira Soares, que é sua irmã. Na segunda-feira eu estive fazendo a palestra em São Bernardo, na Casa Espírita Maria Amélia, e foi a Anis que me apresentou lá, e ela esteve presente, e também a sua irmã Elisete, que se deslocou daqui do Ipiranga para ir até lá acompanhar a Quitério Cavalcante. Melhora para sua mãe, meu irmão. A Keila Brito também está aqui conosco. A Dirce Porto, as duas irmãs já, a Dirce Porto e a Penha Porto, sejam bem-vindas, né? Então, ela se deslocou até São Bernardo para assistir a minha palestra. A Antéia Capel também, que é filha do fundador daquela casa, que foi a grata surpresa para mim, o seu sobrinho, também estava conosco. Então, agradeço a vocês pelo apoio de estarem lá comigo, agradecendo ao Ricardo, que é o presidente da casa. A Deolinda Alves Neves também está conosco, Inês Câmara Dias também, a Vilma Maciel, Margarida Pinto, sejam bem-vindas. Então, agradeço demais essa casa que me recebeu com tanto carinho. Obrigado pelo convite. E, quem sabe, no futuro retornarei lá se os convites vierem, né? Mas foi um prazer estar lá e obrigado, Luiz, novamente. Obrigado pela confiança de me apresentar na casa, tá bom? Então, Elisete Vieira Soares acabou de chegar aqui, ó, que é a irmã da Liz, né? Boa noite, Elisete.
Muito obrigado, tá? Pela presença que acabei de falar aqui. Então, e obrigado a todos por estarem comigo, por me apoiarem sempre nessas lives, nesses encontros, né? É um prazer imenso ter vocês comigo. Vamos falar hoje que são provas e expiações. E não tenham, Elvira Prati também está conosco, não tenham vergonha. Compartilhem, por favor, a live, se possível, com os amigos, com as amigas. Rosa Benta, seja bem-vinda. Se, por favor, Elvira Prati, eu falei, tá? Margarida Oliveira também já está aqui conosco, seja bem-vinda, minha querida. Temos duas Margaridas aqui, duas flores, né? Margarida Pinto e Margarida Oliveira. Então, compartilhem o sininho para que nós possamos cada vez mais divulgar, né, os ensinamentos, né, essas lives falando, né, dos ensinamentos do Evangelho. Então, agradeço a todos que puderem me ajudar nesse compartilhamento, tá bom? A Janina Cavalcante, minha amiga lá de onde? De Maceió, aqui presente. Seja bem-vinda, Janina, minha amiga querida, nosso amor. Né? Então, eu convido a todos para nós fecharmos nossos olhos por um momento, para nós entrarmos em contato íntimo com nossos mentores, principalmente para agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos é oferecida de aprendizado, que temos o dom da palavra, que nós possamos distribuir cada vez mais esses ensinamentos, para que cada vez mais menos erros sejam cometidos, principalmente porque todo erro cometido terá que ser expiado, terá que ser resgatado. E quanto mais nós procurarmos acertarmos em nossas encarnações, menos sofrimentos e expiações teremos que enfrentar nas nossas vidas futuras. E mesmo na vida e na encarnação atual. Muito boa a presença de todos vocês. Que Deus nos ampare e nos proteja. Peço autorização aos mentores, ao amigo espiritual que me acompanha nessa encarnação, para iniciar esse encontro, graças a Deus e graças a Jesus. Maria Câmara Dias, minha amiga querida, Rodrigo Barros, lá de Limeira. Seja bem-vindo, Rodrigo Barros, é um prazer ter você aqui conosco. A Silvia Munhoz também. É um prazer ter todos vocês aqui. Né? Então nós vamos iniciar a nossa live, e no decorrer da live, como sempre, quando possível, vai chegando mais alguém, nós vamos, né? Por está dizendo aqui que somos 3 irmãs, e a filha Deise também. Sejam bem-vindas, nossas irmãs, as 3 irmãs. Ah, que maravilha! Muito obrigado pela presença e pelo apoio que a família Porto me oferece sempre, né? Então vamos lá. O que são provas e expiações? Sempre se ouve essas duas palavras, né, quando se participa de reuniões, instituições espíritas, e também na Igreja Católica também se ouve essa palavra expiação. E o que é isso exatamente? Nós falamos, estamos no planeta de expiação e provas, mas o que realmente uma diferencia da outra? Porque se é expiação e provas, cada uma tem um sentido diferente. São parecidos, mas têm diferença sim, né? Estamos caminhando para fazer parte do mundo de regeneração, também ouvimos isso, né? Mas o que a doutrina espírita nos esclarece a respeito dessas duas condições reencarnatórias? Expiações, sentido. Rever, olhar novamente com outro olhar, erros que cometemos em outras encarnações. Quando ainda não sabíamos o que sabemos hoje. Quando mesmo sentido no nosso íntimo que aquilo não era correto, fazíamos mesmo assim, porque estava na moda, né? Porque as leis dos homens permitiam, mas em nosso íntimo sabíamos que as leis de Deus não compactuavam com aqueles atos e costumes, que a nossa consciência sabe de tudo, né? E os costumes, com certeza, eu gosto sempre de frisar, né, que a escravidão foi um dos maiores desrespeitos às leis divinas, e mesmo assim era vanizado pelas leis dos homens, né? Sendo inclusive utilizada a mão de obra escrava pelos próprios representantes das religiões, onde os seres humanos, apenas por terem uma cor de pele diferente, eram tratados de forma animalesca, né? Tratados como animais, inclusive para a reprodução, né? Os senhores de engenho abusavam da forma que queriam, tanto das mulheres quanto dos homens, os maltratando no tronco, né? As chibatadas até a morte. Quem de nós, da minha geração, não assistiu ou se lembra da novela Escrava Isaura, onde mostravam, né, como eram essas senzalas,
Mas eu não fugi do assunto, não. Estamos falando, sim, de expiações, né? E quem praticou o abuso, mesmo estando protegido pelas leis dos homens, não estão respeitando as leis de Deus. E qualquer ato que seja contrário às leis de Deus, terão que ser expiadas. Expiação vem do latim expiare, que quer dizer livrar-se de uma culpa ou erro, pagar por ele. No catolicismo é muito comum ser usado na expressão expiar pecados. É também purificação, né, de crimes ou faltas cometidas, penitência, castigo, sofrimento compensatório de culpa. Ou mais simples ainda, pagar pelos pecados. Reparação de erros cometidos, né? Para exemplificar, vamos utilizar de nosso cotidiano. Aqui encarnados, hoje, né, vamos comparar com as multas que pagamos por infringir as leis de trânsito, por exemplo. Pode ser comparado a uma expiação. As expiações relacionadas às leis dos homens, como essa que acabei de mencionar, né, que foi a infração, que pode ser uma infração simples, menos danosa no que se relaciona à sua gravidade. Uma infração, seja as leis dos homens, as leis de Deus, a expiação, também é assim, seja referente à gravidade dos danos causados no descumprimento dessas leis. No caso das leis dos homens, retornando ao exemplo da infração de trânsito, pode-se passar em um semáforo no vermelho, por exemplo, e não causar nenhum acidente, né? Mas nem sempre é assim, pode-se causar a morte de alguém. E causando a morte de alguém, ou de si próprio, porque pode acontecer também, né? A expiação será maior, né, que se não causar a morte de alguém, porque o dano não foi tão grande, mas a lei foi desrespeitada de alguma forma, e a multa virá da mesma forma, de forma mais branda, mas virá. Na expiação, na reparação daquele erro, a nível espiritual agora, né, o que foi mais grave, com certeza o resgate será maior, e a menor, com menor resgate. A reparação aqui na Terra poderá ser com prisão ou com reparação em dinheiro a familiares das vítimas ou a própria vítima, né, se ela não vier desencarnar. A nível espiritual, não haverá impunidade, apenas uma expiação com menor sofrimento e dificuldades. A diferença é que as leis de Deus, quando desrespeitadas, não podem ser pagas ou expiadas com valores monetários, né? Não se paga isso com dinheiro, né? Mas vivendo ou sofrendo o que fez o outro sofrer. E essa expiação não ocorre apenas em encarnações futuras, pode ocorrer no decorrer da encarnação presente mesmo, na encarnação em que se cometeu o delito, que pode ser relacionado a quem cometeu o delito, ou alguém que lhe seja caro, para que sinta o que fez o outro sofrer. A expiação, na maioria das vezes, né, ela é escolha do espírito reencarnante, que, tomando consciência de seus erros, escolhe uma forma de reparar aquele erro, que pode ser de variadas formas. Quem abusou do poder pode reencarnar em um meio onde sofrerá com o mesmo abuso desse poder. Aquele que desrespeitou, agrediu as mulheres, ou pessoas que não compartilham a sua opção sexual, qualquer coisa assim, pode reencarnar nas mesmas condições para sentir o mesmo que fez o outro sofrer. Se agrediu, poderá ser agredido também. Reencarnar numa condição equivalente àqueles que ele julgava, né? Quem discriminou de alguma forma pode reencarnar em condições do discriminado. O rico que humilha pode reencarnar em pobreza extrema, visando reparar aquela sua falta com orgulho e vaidade. Quando Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, ele nos disse que a vida não é privilégio apenas do planeta Terra, que há vida em todo o universo conhecido e também o universo desconhecido. Desconhecido porque frequentemente se descobre, né, outros planetas. Agora descobriu que o universo ele é infinito, por isso que chama infinito. E a vida em todo o universo, que Deus não criaria tudo isso sem sentido nenhum, né? Ele nos diz que não é apenas privilégio, né, do planeta Terra, que cada ser humano ou espírito irá reencarnar na morada que lhe seja compatível, porque a casa dos pais há muitas moradas de acordo com o que terá que cumprir. Deus não criaria, né, esse universo todo sem uma razão. É que nós, na nossa ainda incompreensão, nós imaginamos a vida baseada apenas no corpo físico.
no que é palpável, no que nosso tato e visão conseguem perceber. Mas com o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, sabemos da continuidade do espírito sem a presença do corpo físico. E que o corpo físico é apenas uma indumentária, apenas um instrumento para que o espírito possa cumprir as suas missões, as suas expiações e as suas provas. E que e então, é certo quem possui mediunidade de evidência, que pode ver, perceber muitas vezes, ter essa visão. E também não é o tempo todo, é só quando necessário, quando é útil. Portanto, a condição de nosso planeta é de expiação e provas, que é o tema da nossa live de hoje. E não é o único. Se tem a vida em todo o universo, existem outros planetas na mesma condição que o nosso. É a mesma vibração que o planeta Terra. A nossa condição evolutiva é compatível com esse planeta de expiação e provas. Por isso, estamos reencarnados aqui. Porque é aqui que nós vamos cumprir as nossas provas. Isso quer dizer que somos espíritos que cometemos enganos, que necessitam ser reparados e revistos. Ou, resumindo mais ainda, nenhum de nós é inocente. Se estamos aqui, porque temos algo a rever, algo a reparar. No livro dos Espíritos, nós temos o capítulo que se refere às expiações. Que é expiações e arrependimento. Está na questão 990 e outras. Eu vou citar apenas duas. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual, ou seja, encarnado ou desencarnado. Resposta, no estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, ou seja, enquanto encarnados, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. O arrependimento a qualquer tempo é útil ao espírito. Se este arrependimento se verifica na encarnação, enquanto aqui encarnado no corpo, e que se cometeu o erro compreendendo isso, se esse espírito tem a oportunidade de permanecer encarnado por mais um período, que muitas vezes pode ser longo até, nesse período pode ser possível, através de bons atos, de boas atitudes, contrários àquele que se cometeu o erro, conseguir amenizar os sofrimentos nas encarnações futuras ou até mesmo neutralizá-las, dependendo do trabalho que se faça em relação ao erro que cometeu. Lógico, o inverso daquele erro, procurar acertar. Mas esse arrependimento deve ser sincero. E Deus sabe quando somos sinceros. O fingimento pode enganar aos seres humanos, mas não engana a Deus. Nós sabemos disso. Na questão 991, que é a seguinte do Livro dos Espíritos, nesse capítulo, diz assim: qual a consequência do arrependimento do seu estado espiritual, ou seja, após o desencarne? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência onde possa expiar suas faltas. Quando se verifica as expiações, o espírito retornando à parte espiritual reconhece seus erros e pede para reencarnar visando reparar esses erros. E é muito interessante que muitos de nós ainda encarnados falamos assim: quando eu for embora, quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu não quero mais voltar aqui. Mas não é verdade. Quando nós retornamos ao mundo espiritual e somos alertados sobre o que nós erramos, e o que nós podemos fazer para reparar aqueles erros e retomar a nossa evolução, com certeza nós vamos querer retornar sim. Nós falamos isso quando encarnados, mas o mundo espiritual é diferente. Quando reconhecemos nossos erros, nós queremos retornar e vamos querer retornar para reparar e poder seguir em frente. Mesmo porque nós vemos outros espíritos amigos e seguindo em frente e à nossa frente na evolução. Se nós quisermos estar ao lado deles, nós devemos nos esforçar para isso. É uma coisa natural, segundo nos dizem os espíritos de luz, os mentores. É comum ouvirmos frases como essa: morreu, está com Deus, está no céu, virou anjo, e outras com o mesmo sentido. Nós trazemos essa ideia que o catolicismo nos trouxe, devido à ideia do céu e do inferno. Os que amamos, claro que vão para o céu, Nós vamos dizer que nossos entes queridos, as pessoas que nós mesmos, vamos para o céu, E aqueles que nós odiamos e não gostamos vão para o inferno, foram para o inferno. Então essas duas ideias, Mas na verdade não é exatamente isso, Esse relato de Kardec nos esclarece. Não se deve esquecer que após a morte do corpo, o espírito não é subitamente transformado.
Se sua vida foi de erros, o espírito seguirá imperfeito, né? A situação que pode mudar através do arrependimento e a prática do bem, mas não imediatamente. Ora, a morte não torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Estudo, né? Reflexão, como assim, né? Sim, na pátria espiritual existe tudo que existe aqui na Terra, e em menor qualidade, claro, mesmo porque tudo que nos é oferecido aqui, no planeta Terra, é desenvolvido primeiramente no mundo espiritual, e não só no planeta Terra, mas todos os planetas, né? Onde existe vida e todos existem vida. Desde alimentos até a tecnologia de última geração. E sim, o espírito do período de erraticidade nós sabemos, aquele período compreendido entre as reencarnações, em que nós permanecemos no mundo espiritual. Pode estudar nas escolas que existem no plano maior, né? O psicoscópio é um aparelho que nós temos o relato nas obras de André Luiz, mais especificamente nos domínios da mediunidade, no livro, né? Quem quiser pode consultar, que é utilizado para ver o estado vibracional do espírito. A sua real condição espiritual, que se reflete e se traduz nas vibrações que o espírito produz. Usado pelos socorristas para ter noção real do estado daquele que irão auxiliar. Tem um filme que assisti relacionado ao futuro, eu não me lembro agora o nome, em que aqueles que eram identificados através de aparelhos como possíveis assassinos eram recolhidos antes de cometerem o ato. E nos trabalhos das casas espíritas é mostrado ao espírito seus atos em vidas passadas para que ele compreenda o sofrimento que foi submetido, ou a expiação que sofreu. Então, isso mostrado em uma tela para eles, em informações que são extraídas do registro da mente do próprio espírito, e que é muito... ele não se lembra daquelas situações, mas ele acaba por ver o que ele fez em vidas anteriores, o que ele não se lembra, de ofensas, de agressões e tudo mais. E é muito interessante porque no nosso trabalho nós pedimos para que o plano maior mostre para eles aquelas cenas de vidas anteriores em outro corpo, eles conseguem ver. Ou seja, é um trabalho muito parecido com esse psicoscópio. E quando a pessoa vê, o espírito vê aquelas cenas, aquelas situações, aqueles erros que ele cometeu, ele pede para reencarnar e pede até para que se desculpe por aquelas pessoas que ele estava muitas vezes obsediando, né? Isso mostra que é muito real o que o André Luiz fala para nós. E ele não se lembra, mas sabe que foi ele. É muito interessante isso, né? Mesmo estando ocupando um outro corpo na atualidade, mas ele sabe que foi ele em outra encarnação que cometeu aqueles erros. Muito parecido, né, com o aparelho citado por André Luiz. Mas vamos falar um pouco agora das provas, né? Nem toda prova é expiação, e nem toda expiação é uma prova. Então vamos decodificar isso, né? Deixando claro que nem todos os fatos negativos que ocorrem estão relacionados a reencarnos. Infelizmente tomamos muitas decisões equivocadas que acabam por nos causar dificuldades na presente encarnação. Que nós reencarnamos com um determinado meio, em determinadas situações, mas elas podem mudar no decorrer da encarnação, né? Nós tomamos decisões equivocadas também no período reencarnatório, que não tem nada a ver com o que nós reencarnamos para fazer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes nós podemos nos melhorar, ou talvez tomar atitudes errôneas também, no período reencarnatório. Nós viemos muitas vezes para cumprir determinada prova, determinada expiação, e nós acabamos por, muitas vezes, agravar mais isso, ou talvez amenizar, depende do nosso livre-arbítrio, né? Conselhos que não seguimos, tanto dos nossos pais e amigos, como a intuição de mentores e amigos também, para não praticarmos aquilo, né? Mas e as provas, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, tem o relato que diz assim: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve
sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade do espírito, porquanto que é perfeito não precisa ser provado. Portanto, mesmo sendo a prova uma escolha para que o espírito acelere sua evolução, demonstra possuir imperfeições, ser o espírito imperfeito. Senão ele não necessitaria reencarnar visando evoluir. É isso que ele quer dizer para nós. Mas está em uma condição melhor que aqueles que reencarnam para cumprir uma expiação. Porque as provas podem ser escolhidas, as expiações nem sempre o são. E as provas escolhidas podem ser várias. Quem possui tendências para o crime, pode escolher reencarnar em um meio onde impera o crime, visando resistir a cometer o mesmo ato novamente, visando evoluir. Pedir para reencarnar em uma vida de misérias e privações, visando suportar com fé e coragem essas privações. Ou entre selvagens, visando auxiliá-los a progredir. E pode ser que sucumba às provas também. Muitas vezes se escolhem as provas e também não se consegue cumpri-las. E a expiação, mais ainda, Porque se escolhe expiar, se escolhe vir com muito sofrimento, se escolhe vir com limitações, e muitas vezes o espírito, no decorrer da encarnação, se revolta e não consegue seguir aquela expiação e acaba se revoltando, porque só tem valor se nós convivermos com as dificuldades com humildade e com resignação, senão não adianta. E muitas outras provas podem ser de acordo com a necessidade do espírito em superar limitações. E existem reencarnações compulsórias também, onde o espírito não possui liberdade de escolha. São espíritos que não estão em condição de escolher, por estarem desequilibrados demais, muitas vezes reencarnam compulsoriamente, sem escolha. Mas são casos e casos. O que é mais importante nesse esclarecimento é que mesmo que a reencarnação não seja de expiação, mas de prova, não significa que o espírito já atingiu a evolução de espírito de luz. Como observamos no texto, que é perfeito, não precisa ser provado. E se o espírito está reencarnando como prova, é porque ele não é do espírito perfeito. O que seriam as reencarnações missionárias? São as missões, Esses não necessitam ser provados. Pode escolher reencarnar, que já atingir alto grau de evolução. Reencarna por amor à humanidade, visando nos auxiliar. Eu falei de expiação e prova, mas estou falando também do espírito missionário, que é totalmente diferente das duas situações. Jesus é o maior missionário que temos conhecimento. Segundo os espíritos de luz, para que Jesus pudesse retornar ao corpo, reconstruir seu perispírito, foi necessário muito tempo, porque o perispírito é aquele nosso envoltório, semimaterial, que é a identidade do nosso espírito, que fica ali registrado todas as nossas vidas, todas as nossas situações, nossas vantagens, nossas desvantagens. E Jesus, tão espírito puro que já não tinha mais o perispírito, é só uma centelha de luz. E para ele recompor tudo isso, demorou muito tempo. Então, o espírito missionário, temos muitos missionários também, no mundo, que nós podemos muitas vezes identificá-los pela sua forma de agir, pela sua humildade, pela sua aparência maravilhosa, Eu acredito, o nosso Chico ser um grande missionário, o nosso Divaldo e muitos outros também, que nos mostraram o valor do amor, o valor do respeito ao próximo, Nesse caso de falar muito tempo, no caso de Jesus, eu não falo em anos, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo do mundo espiritual. Depende de cada espírito reencarnante, pela resignação, torna proveitoso o seu sofrimento e não me estragar o futuro com as suas impaciências, visto que do contrário, terá que recomeçar novamente. E recomeçar significa o quê? Como ocorre nas escolas. Quando não se atingiu uma boa nota, necessita repetir a prova até conseguir cumprir o que propôs antes de reencarnar. Ou na escola, até aprender, até ter condições de passar de ano. Eu sempre faço questão de alertar minhas palestras sobre isso. Por isso, nós jamais devemos, quando observamos alguma imperfeição, principalmente no que diz respeito a limitações, sejam físicas ou mentais,
de sofrimento, de orfandade, reencarnações em locais inóspitos, não julgarmos dizendo que se reencarnaram naquelas condições é porque estão expiando suas faltas, porque podem ser reencarnações de provas escolhidas, visando acelerar a sua evolução. Por isso não devemos jamais mudar o nosso pensamento e respeitar, não julgar. Porque isso veio dessa forma, porque deve ter débito, e muitas vezes pode não ser isso, pode ser apenas um espírito que está procurando evoluir, escolheu aquilo como uma prova, né? Pode, ser encarnações de provas escolhidas visando mesmo acelerar a sua evolução, né? Então eu espero ter esclarecido o que significa essas diferenças entre provas e expiações. Mas o que a doutrina do Espírito nos esclarece é que, seja qual for a dificuldade, devemos procurar conviver e sobreviver da melhor forma, e a melhor forma será sempre o quê? Nos resignarmos e compreendermos que provas e expiações devem ser cumpridas. Porque não basta pedir para reencarnar com limitações, com dificuldades, mas cumpri-las da melhor forma que nós pudermos, senão de nada adianta. Então, que nós possamos ter essas provas e expiações, que todos nós, de alguma forma, temos algo a rever aqui na nossa encarnação. Todos nós, se estamos reencarnados aqui, nós temos algumas coisas para rever. Uns com mais gravidade, outros com menos gravidade, alguns com sofrimento, outros com menos sofrimento. E se estamos numa condição melhor, procurar da melhor forma auxiliarmos a esses irmãos que nos cercam, seja com a palavra, seja com o auxílio que seja necessário, fazendo a nossa parte como seres humanos. Todos nós podemos fazer algo de útil e de bom. Todos nós. A caridade, né, é o que foi abraçado pela nossa doutrina e foi adotado. Fora da caridade não há salvação, porque a caridade está acessível a todos. Todos, independente da condição material, da condição, todos conseguem ser úteis e praticar a caridade de alguma forma. Vou saudar aqui algumas pessoas que eu não falei durante a live que estão presentes, que é a Jéssica Vitorino, a Gemima Nascimento, aniversariante da semana, a Amélia Regina, também aniversariante, Maria de Fátima Ferreira, também aniversariante, ó. Patrícia Bolina, minha amiga querida, do Irmão X, Orlando Akira, pai de aniversariante. Ana Lúcia, minha prima, lá de Valência, no estado do Rio, também aniversariante. Kika Becker, minha amiga querida, Alexandre Pereira, Camila Aguiar também, seja bem-vinda, Camila, na nossa live, Ana dos Santos também, nossa prima amada, Cida Gimenez Veríssimo, Reginaldo Alves e Sueli. Sueli Alves, ali do Guarujá, estão residindo no Guarujá, né? E a Cristina Mosquiavo Guimarães, esposa do meu irmão Márcio Guimarães, meu irmão querido, meu companheiro de trabalho às sextas-feiras do Centro Espírita Irmão X. Ele é meu chefe, viu? A Vera Lúcia aí? Quem? E o Edgar Almeida, sim, eu comentei no começo. Então, vamos iniciar as vibrações, os aniversários, mas vamos agora aos aniversários, mas antes eu quero desejar muita paz a todos, agradecer novamente, né? Estou muito feliz, sabe? Sempre estou feliz, mas essa mais feliz pela forma que fui recebido lá na Casa Espírita Maria Amélia em São Bernardo, agradecendo novamente a Liz, a Elisete, a Anteia Capé, a Rita, minha esposa também foi, alguns amigos, tive o prazer de ter eles lá, assim, prestigiando a palestra, foi maravilhoso. Obrigado, Ricardo, obrigado ao Plano Maior, obrigado aos mentores amigos, uma mentora individual que me auxilia tanto nessa encarnação, né, para que eu possa, da melhor forma, fazer o meu trabalho, que é algo que eu devo ter, com certeza, né, assumido no mundo espiritual, né, esse compromisso. Então vamos aos aniversariantes da semana, tem bastante, viu? Tereza Romano dos Santos, que é minha amiga querida, lá do Chico Xavier, do Largo José Bonito Chico Xavier. A Lorena, que é neta da Lourdes Lemos, minha amiga querida, companheira também do Irmão X, aniversariou dia 9. Parabéns, Lorena! Tá virando uma mocinha já, né? Santina Takanashi, no dia 9 aniversariou. A Maria Silva, nossa Mary, a nossa
parceira aqui do nosso lar, aniversariou dia 9. Cleide Rosseto, que é a mãe da Carla Borda Rosseto, que é minha irmã querida do Irmão X também, aniversariou no dia 9. Ana Lúcia, minha prima, que eu acabei de falar, que mora em Valência, no estado do Rio, está sempre presente aqui conosco, prestigiando, aniversariou também no dia 9. Tiago Vilela, que é filho da Nana Vilela e do Jorge Vilela, e pai do Caio. Ele é pai do Caio? Não, não é pai do Caio, né? É tio do Caio. Isso mesmo, parabéns pro Tiago, né? Yara Cristine, parabéns. Aniversariou no dia 10, Yara Cristina. Amélia Regina aniversariou no dia 11. Sueli Nascimento, que é filha da Sueli Alves, nossa sobrinha aqui querida, presente, que mora no Pernambuco, em Recife, aniversariou também no dia 11. Gemima Nascimento, nossa irmã querida aqui presente, aniversariou no dia 12. Parabéns. A Zenilda Silva, nossa amiga aqui do Clímax, aniversariou no dia 12. O Vitor, que é sobrinho neto da Vera Lúcia, acho que do Anísio também, né? Aniversariou no dia 12. Parabéns, Vitor. Muitos anos de vida, né? E a Natália Sudo, que é filha de Helena e o Estúdio do Orlando, que está aqui presente, né? Aniversariou no dia 12. Parabéns, Natália. Muitos anos de vida para você. A sua filhinha está linda, eu vi a foto dela, muito linda ela tá. Quando vocês forem no nosso almoço, ela era um bebezinho de colo, né? Ela está bem grande já está uma mocinha, né? Espero que vocês participem do nosso almoço esse ano novamente. Aliás, vai ter almoço de confraternização dia 6 de novembro e eu vou mandar convite para todos, tá? Quem quiser participar, é o almoço que eu organizo, que não foi organizado durante o período de pandemia. Nós fizemos 7 almoços e agora vai ser o 8º, felizmente. Graças a Deus, essa pandemia está mais tranquila, então nós vamos realizar esse ano, com fé em Deus, né? O 8º almoço de confraternização. Então, eu parei. Maria de Fátima Ferreira, nossa amiga querida aqui presente também, aniversariou dia 13. O Jefferson Patriano Conceição, minha companheira do Irmão X, também aniversariou dia 13. Natalina, agora vamos às vibrações, né? A Sheila Raquel de Moraes, a minha amiga querida, que está aqui presente para as vibrações, para a Miguelane Ferreira Souza, que está na Santa Casa de Atibaia, estado terminal. Poxa, que difícil, né? Que Deus ampare, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes auxilie da melhor forma a essas amigas queridas. Francilina Ribeiro chegou aqui, Herculano, né? Também estão aqui conosco. A Amélia Regina, também aniversariante, né? Está aqui conosco. E a Kika Becker, nossa amiga querida, pede vibrações para a cunhada. Desencarnou hoje em Santa Catarina, 44 anos. Puxa, que triste, só que você não me mandou o nome dela. Me manda depois para colocar vibrações também lá através do Irmão X, tá bom? Então, nós vamos agora a Natalina, vibrações também. A Natalina, irmã de Eunice Fracassa, nossa amiga querida, minha companheira de trabalho e companheira, minha expositora de várias, tanto no Irmão X como no IEF, né? Instituto de Filosofia, que eu estudei por um período, né? Realizou a segunda sessão de químio, foi às 15h30 da Prevent Center da Rua Vergueiro. Eu tenho certeza que foi um sucesso, que ela está bem, e que ela continua bem, e que esse problema será solucionado com certeza, que os mentores vão estar sempre ajudando, né? A Amélia Regina, nossa irmã aniversariante, infelizmente, ela teve o desencarno do seu irmão, né? Do Daniel Inácio Pereira Pires, no dia 9 de madrugada. E hoje é aniversário dela, né? Com certeza o aniversário não vai ser tão, né, uma coisa tão maravilhosa, porque fica aquela tristeza, mas a vida segue, a vida continua, e podemos ter a certeza que ele está bem no mundo espiritual, com certeza. Elisandra Conceição, lá do Nordeste, presente. Zé Carlos Romanucci, o marido da Sandra Romanucci, meu irmão querido, companheiro também do Centro Espírita Irmão X, aqui presente. É um prazer receber todos vocês aqui. Eu creio que eu falei o nome de todos. Me desculpe alguns que porventura eu não possa ter conseguido, às vezes, cumprimentar, porque, felizmente, graças a Deus, Júnior Almeida, eu falei Júnior Almeida? Então, é um prazer ter todos vocês aqui, né? A Anis Souza mandou aqui alguma mensagem aqui, só que eu não estou conseguindo visualizar, mas eu sei que é... Mas esse quem? Mas eu sei que é coisa boa, né? E não vamos esquecer do aniversário do nosso vô,
Que dia foi, amor? Dia 11. Dia 11, o nosso vô Celso, que é o padrasto da Rita Vieira, mas é que nem um pai para ela, marido da minha sogra, Dona Santina, que aniversariou dia 11. Seu Celso é uma alegria, 87 anos, e é uma maravilha, é uma pessoa maravilhosa. Parabéns, seu Celso, apesar de ele assistir a nossa live, mas quem receba as nossas vibrações. Então, gente, meus irmãos, minhas irmãs, eu gosto muito de agradecer muito. Eu sou muito grato, muita gratidão a Deus, muita gratidão a Jesus, muita gratidão ao meu mentor individual que me acompanha, espíritos amigos, gratidão a vocês que me auxiliam tanto, que compartilham minhas lives, que estão sempre comigo, que me auxiliam. Ana Maria Alves também está aqui presente, que me auxiliam, né, na divulgação, compartilhando, participando. Eu sou muito grato a todos vocês. Eu agradeço muito a Deus por tudo que eu devo merecer. Não pode falar não mereço, nós merecemos sim. Tudo que nós temos, nós merecemos. Mas não é só as coisas boas, não. Quando vem as expiações, quando vem as provas difíceis, nós também devemos entender que nós merecemos de alguma forma. Não esquecendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o ensinamento da live de hoje é essa. Seja quais forem as dificuldades que venham para nós. É porque nós, de alguma forma, praticamos algo que não foi tão perfeito, que não foi tão de acordo com as leis divinas. Por isso, as dificuldades que surgem no nosso caminho. Mas não nos esquecendo que nós temos também muito momentos de felicidade, porque nós não plantamos apenas sementes ruins, semeamos boas sementes também. E quando nós comemos essas boas sementes, devemos agradecer a Deus. E quando não vem tão bom os frutos, vamos agradecer a Deus também, porque a oportunidade que nós temos de reparar erros que nós cometemos, seja nessa encarnação, seja em encarnações anteriores. Então, jamais vamos esquecer de agradecer. E sempre com resignação diante dos empecilhos que surgem. Se nós não tivermos resignação, não tivermos compreensão, nós não evoluiremos e teremos que repetir a prova, como disse aqui na live, né? Vamos ter que retornar, retornar e retornar. Quanto mais rápido nós cumprirmos essas dificuldades, convivemos com elas, mais rapidamente nós atingiremos a condição de espíritos de luz, que todos nós conseguiremos chegar a essa condição. Então, muita paz a todos novamente, um beijo no coração de cada um de vocês, e que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana, se Deus assim permitir. Então, nós vamos novamente fechar os nossos olhos, agradecendo aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, o aprendizado que nos foi oferecido essa noite através do Evangelho, ensinamentos, agradecendo ao nosso mestre Allan Kardec, codificador dessa doutrina maravilhosa, que tanto trabalhou para que nós tivéssemos esse material tão importante, tão útil à nossa vida, tão útil nos momentos de dificuldade, quando somos consolados diante dos empecilhos que surgem nessa caminhada. Vamos imaginar o Mestre Jesus adentrando as nossas lares, iluminando todo o nosso lar com aquela sua luz maravilhosa, convidando Jesus para ir a cada um dos cômodos da nossa casa, iluminando, higienizando, vamos trazer em mente nossos entes queridos, vamos abraçá-los em pensamento, abraçar os nossos amigos, abraçar também aqueles que se dizem nossos inimigos, para que possamos, ao final da encarnação, termos feito o nosso melhor em relação às dificuldades e às facilidades que surgem em nossa caminhada. Vamos levar nosso pensamento até os hospitais, até os orfanatos. Se temos algum ente querido que está enfermo, vamos levar essa luz do Mestre Jesus até eles. Se algum ente querido retornou ao mundo espiritual através do desencarne, que eles sejam amparados pelo Mestre Maior, vamos imaginar a luz sendo levada até eles também nesse momento. Agradecendo a Deus aos aniversariantes, que cada ano que nós conseguimos sobreviver, conseguimos ter a oportunidade de seguir aqui, é uma oportunidade, mais uma oportunidade de aprendizado e de evolução. E nessa paz, nessa harmonia, eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores, autorização para encerrar esse nosso encontro. Graças a Deus, graças a Jesus,
Muita paz a todos. E que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, esteja sempre nos amparando, principalmente nos momentos de expiações, momentos difíceis, em que nós muitas vezes temos dificuldade em enfrentá-los, mas com o Mestre Jesus ao nosso lado, podemos ter a certeza que nós sobreviveremos e venceremos essas adversidades. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos. Fiquem todos com Deus e muito, muito obrigado pela presença e pelo apoio.